sejam bem-vindos e eu acho que esse é um dia muito feliz pra mim e pra vocês porque a gente chegou no último capítulo do livro A Crônica do Jorge de Sá, capítulo 10. O capítulo ele é dividido entre 4 partes. A primeira se chama Leitura Crítica de uma Crônica. 2. O método de leitura, uma circunstância muito especial. 3. A crônica no contexto do livro. 4. As conclusões. Basicamente, as duas primeiras partes, leitura crítica de uma crônica e o método de leitura, uma circunstância muito especial, falam que nós começamos a ler a crônica ou qualquer outro texto literário como um leitor ingênuo. Pode aparecer escrito na tela. Filho da puta! Para com essa porra aí! Quando a gente fala dessa interpretação, isso depende de onde a crônica está inserida. Ela não precisa estar em uma folha sozinha ou isolada de uma página de jornal. Como por exemplo na revista, as matérias que cercam a crônica em si podem conter dados, fatos, fontes, que isso enriquece muito mais na leitura e também na interpretação do texto. Quando a crônica é inserida no livro, a interpretação pode mudar, porque ela pode variar dependendo do autor, ou seja, o autor que escolhe a interpretação. Nesse caso, quando a crônica é inserida dentro de um livro. Além disso, elas duram muito mais, porque os livros envelhecem e os fatos também, e alguns deles não são selecionados. Enfim, a gente chegou na conclusão. Quando a crônica ela sai do jornal pro livro, a gente tem a impressão de que ela se tornou eterna, que nem a gente falou no terceiro capítulo. Porém, acreditar que o autor também ganha essa eternidade só por causa dessa mudança de suporte não é muito simples pensar. Essa mudança de suporte do jornal para o livro ganha um novo direcionamento, tanto da crônica e sua interpretação, quanto dos leitores que estão absorvendo a crônica, lendo ela. A gente pode ver claramente as diferenças entre um leitor do jornal e um leitor do livro. O leitor do jornal, ele sempre busca por informações mais rápidas e as que são mais importantes, as que estão em mais relevância. Os leitores dos livros, eles são bem mais específicos e bem mais seletores em relação a isso. E geralmente eles buscam um momento mais solitário pra ler. Mas em muitos casos, os leitores acabam sendo as mesmas pessoas, então eles transitam do jornal para o livro e vice-versa. Não tem essa alteração tão grande. E nessa mudança de suporte, a crônica ela só sai lucrando. Quando você muda de suporte, ela acaba tendo uma riqueza maior sobre o texto e onde ela está inserida. Então, dependendo do caso que ela vai acabar sendo beneficiada por causa disso. E isso também varia na interpretação no texto. E é em função do livro que a gente pode fazer um roteirinho pra gente seguir e ler uma crônica. Vou pegar minha colinha aqui porque são 7 coisas e bora, né? 1. Relação entre a crônica e o livro onde ela está sendo publicada. 2. O ponto de vista do narrador ou do repórter. 3. O diálogo entre o narrador e o interlocutor. Pode ter o foco narrativo entre primeira pessoa, terceira pessoa ou numa falsa terceira pessoa. 4. A ficcionalização dos fatos ou pessoas, permitindo um salto do plano individual para o universal. 5. O processo de associação e a construção de imagens em busca da essência dos seres e das coisas. 6. O lirismo reflexivo, como forma de jogo lúdico entre o sujeito e o objeto. E 7. A estrutura escolhida pelo autor: ensinar, comover e deleitar. Bom, e pra dar aquela finalizada básica, a gente tem que lembrar que tudo isso só funciona se a gente não ter preconceito e ficar exigindo da crônica coisas que envolvem outros gêneros, sabe? E por fim das contas, o que a gente tem que fazer é aproveitar a leitura e deixar que a crônica reinvente os momentos da nossa vida, fazendo a gente despertar o nosso poeta adormecido. Bom, e esse foi o capítulo 10, e esse foi o livro. Espero que vocês tenham gostado, e é isso aí. Fui. Sumiu!